gente começa falando aí de um assunto que também tem repercutido muito entre as celebridades. Nos últimos dias, a atriz Fernanda Rodrigues revelou que vai passar por uma nova cirurgia após o retorno de um câncer de pele. O caso reacende um alerta importante. Você tem olhado aí com atenção para a sua pele? Hoje a gente conversa com a dermatologista Aline Talarico para entender como identificar os sinais, quais são os riscos e, claro, né, como se proteger. Afinal, prevenção também é o melhor tratamento, né, doutora? Seja muito bem-vindo, prazer te receber. Prazer é todo meu. Vamos falar sobre prevenção, que eu acho que é o assunto do futuro para a medicina, afinal as coisas têm evoluído tanto e o câncer de pele é uma coisa muito estudada e a gente tem muito fundamento para poder dizer que a proteção é o melhor remédio. Com certeza. Olha, antes da gente então começar esse bate-papo, vamos ouvir aí o depoimento, né, da atriz. No ano passado eu descobri com essa manchinha, porque eu sou muito atenta e tal. Fui na minha dermata, ela falou, tudo certo, vamos tirar, isso é uma coisa tranquila. Tirei e pronto. E vida seguiu. E é isso, vida seguiu. Tem um ano que eu fiz essa minha cirurgia. E agora, por eu ser muito atenta, uma pessoa muito realmente atenta ao meu corpo e aos sinais, eu reparei que essa manchinha voltou. E aí falei com a minha dermato de novo, olha, onde eu fiz a cirurgia, voltou e tal. Ela falou, puxa, vamos fazer uma biópsia. E tá lá o meu carcinoma de novo. Então, eu vou ter que fazer de novo a cirurgia. E por que eu tô falando isso aqui? Primeiro porque eu vou fazer uma cirurgia de novo. Nos próximos dias vai ficar uma cicatriz, que a outra nem dá pra ver, da que eu fiz ano passado, tá imperceptível. Então eu vou fazer uma nova cirurgia, vida que segue. Tem pessoas que fazem isso corriqueiramente, assim, eu conheço pessoas que já operaram 5, 6 vezes, já tiraram. E eu preciso me cuidar e cada vez mais me proteger. E que esses resquícios da vida do sol, eu vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. E tudo certo. Ô, doutora, né, no caso da Fernanda ali, ela comenta que é um carcinoma. Pra gente começar aí a entender essa história, existem diversos tipos de câncer de pele? Sim, existem diversos tipos, existem 3 principais e mais comuns. Então, dentro dos carcinomas que ela fala, tem o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Essas manchinhas que estão na tela, elas são muito mais provavelmente diagnóstico de melanoma. Então, a ciência, ela divide os cânceres em carcinomas não melanoma e melanoma, porque melanoma ele tem uma abordagem diferente. Ele é um tumor muito mais agressivo e que tem muito mais chance de recidiva e até metástases. Já os carcinomas, o basocelular é o mais comum disparado no mundo, principalmente no Brasil, um país que tem uma grande incidência solar. E esse é o principal fator. E por isso a proteção solar é tão importante, é o mais comum e normalmente é o menos perigoso. Obviamente existem exceções a essa regra, mas não é um tumor que invade e dá filhotinhos. Ele é um tumor que ele tem uma agressividade local, mas ele normalmente é muito indolente, ele demora anos para progredir. Por isso é tão importante a gente fazer essa avaliação com o dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Olha só, a gente já respondeu aí algumas das nossas dúvidas, doutora. Vou voltar aqui então para falar sobre essa questão dos fatores de risco. Tá. Você comentou que aqui no Brasil é muito comum esse carcinoma, né, esse tipo de câncer, justamente pela exposição solar. Então, o sol é um vilão quando a gente fala de câncer de pele. É o principal fator de risco aumento de exposição solar. E aí a gente não está falando só dessa exposição solar que a gente tem na vida de adulto. Nós estamos falando da exposição que a gente tem desde criança. Olha só. Então, essa radiação que a gente recebe, ela fica acumulada no nosso DNA. E é como se fosse um potinho que vai se enchendo. Então, o dia em que ele transborda é o momento em que a gente tem a manifestação de lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas, tipo carcinoma basocelular, né? Mas o que é importante a gente falar? No caso da Fernanda, por exemplo, é uma paciente super jovem, que provavelmente teve uma exposição solar ao longo da vida. Existem, claro, os fatores genéticos, mas aqui nós vamos falar especificamente de fatores que sejam possíveis da gente modular, né? Então, a exposição solar é uma delas. Então, o fato de você ter tido uma lesão te acende o sinal de alerta de que você pode ter outras. Afinal, o fator desencadeante principal é a exposição solar. Então, a gente não toma sol só num pedacinho do nosso rosto, nós tomamos em todo. Então, esses pacientes que têm câncer, carcinomas basocelulares, espinocelulares ou mesmo melanomas, eles precisam ter uma frequência maior no dermatologista para que a gente nunca deixe essas lesões crescerem tanto. Afinal, é muito melhor a gente tirar uma lesão pequena, então aquela
cicatriz que pode ser inestética é menor, mas também pelo risco, né, de avanço dessas lesões. Olha só, gente, caramba. Então, a gente exposto aí ao sol desde criança vai acumulando essa radiação. Sim. No caso, você tocou num ponto muito importante que acho que vale a pena a gente comentar com o pessoal que está em casa. Normalmente, a gente costuma, né, ouvir aí especialistas dizerem pra gente usar muito protetor solar, principalmente no rosto. Sim. No corpo também é fundamental, doutora? Sim. As principais áreas de aparecimento de carcinomas basocelulares e espinocelulares é no rosto, membros superiores e pernas, principalmente em mulheres, porque a gente acaba usando as pernas mais expostas também. Então, não é apenas no rosto, né? A gente precisa cuidar de um modo geral. E aí depois a gente pode falar sobre coisas que a gente pode tentar facilitar o entendimento de vocês em casa para que a gente possa, de maneira simples, tentar prevenir alguns tumores. Já a gente chega aí nessa parte, mas antes, ó, quero convidar quem está em casa para participar com a gente. O telefone vai aparecer aqui na tela, mas lembrando você aí de casa, 19 3449 4618. Aponta também, né, a câmera do seu celular para o QR Code que a doutora vai responder, vai tirar aí, né, as suas dúvidas. Ô, doutora, falando agora sobre os sinais de alerta, né? Tá. No caso da Fernanda, ela observa bem, se autoconhece, isso que é muito bom também. Ela observou a manchinha voltando, no caso, né? Esse é um dos sinais de alerta. Qual outro pessoal de casa poderia, né, ficar mais atento aí para observar se tem algum desses sinais? Super importante falar que, como a gente dividiu em melanoma e carcinomas não melanoma, os melanomas, eles normalmente são manchas escurecidas que vão ter alguns sinais de alerta. E aí a gente fala no ABCDE, que é de aumento de tamanho, bordas assimétricas, coloração diferente, um aumento do diâmetro dele. Então, com isso, a gente direciona que se você tem uma pinta que está mudando, a gente precisa ficar atento, não tem jeito. Mas o carcinoma basocelular e o espinocelular, nem sempre eles são pigmentados. E o melanoma também não. Existe uma variante muito mais rara que ele não tem cor. Mas a gente precisa entender que normalmente essas lesões elas têm um brilho diferente. Muitas vezes elas são muito sutis. São olhos treinados que conseguem checar essas lesões. Então, o brilho, que é um pouquinho diferente, são lesões que aumentam e crescem, não cicatrizam e feridas que normalmente podem sangrar. Olha São só, os principais são os principais fatores aí. No caso da pinta, né, por exemplo, isso me chamou bastante atenção. Como que você diria que ela vai andando pelo corpo? Não, a Quais são os pinta, sinais? ela muda a característica. Ela fica assimétrica, então, normalmente as nossas pintas, elas têm uma característica mais ou menos redondinha, né? Então, as assimetrias, quando a gente divide ela em 4, nós temos cada canto um diferente do outro. As bordas, elas ficam alteradas, ela não tem uma regularidade. As bordas, elas ficam igualzinhas as fotos que estavam ali. São bordinhas que a gente olha e fala, nossa, mas tá diferente. Uhum. E a coloração, quando a gente tem mais do que uma ou duas tonalidades de marrom ou preto, né? A cor, o diâmetro, né? Então, quando essas pintas tendem a crescer, tudo isso faz com que a gente fique atento. Então, na verdade, eu falo que é observar. A gente sabe quando uma pinta tá diferente, quando uma lesão nova aparece, né? Então, tá diferente, procura ajuda, é o melhor jeito. A gente tem um meio que é o dermatoscópio, então, que é um aparelhinho que tem uma luz aumentada. E com ele a gente tem padrões que a gente entende que são mais prováveis de serem pintas benignas do que malignas. Mas a gente só tem certeza 100% tirando. Então, pintas diferentes, procure ajuda. Olha só, se ela tiver um pelinho, por exemplo, assim, é um sinal também ou nada a ver? Na verdade, o pelo é um sinal que incomoda a gente esteticamente, mas ele é um bom sinal. Porque Olha se só. tem o pelo, normalmente é porque a estrutura da região está normal. Porque o tumor, quando ele cresce, ele come essas estruturas, então ficam meio que áreas sem estrutura nenhuma. Então, o pelo, ele é um sinal de que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pelos são bons. No caso aí, né, falando agora sobre tratamento. Tá. No caso especificamente, né, da Fernanda, ela comentou que vai passar aí por uma cirurgia. Normalmente, esses casos são cirúrgicos? A gente tem como o principal fator de tratamento efetivo a retirada. E nós falamos que a retirada ela tem que ser com margens. Por quê? O carcinoma ou o espinocelular ou basocelular, por exemplo, a gente tira. E aí, quando a gente olha na lâmina anatomopatológica, quando o patologista olha aquilo, ele vai olhar para ver se as margens estão livres. Por quê? Quando a gente olha no olho nu,
nós temos uma dimensão, né? Então a gente entende que o tumor está restrito àquela região. Mas a gente estendendo essa área para uma margem de segurança maior, a gente consegue ter mais certeza de que nós estamos tirando tudo, inclusive aquelas células que não têm lesão ainda, mas que já têm ali uma ramificação. Existe uma variedade imensa de tumores, então os tumores eles têm nomes e sobrenomes. Então, carcinoma basocelular nodular, ele tem um prognóstico diferente de um carcinoma basocelular esclerodermiforme, por exemplo. Então, a gente tem que fazer uma análise bem cuidadosa, um procedimento bastante importante de que a gente faça e retire tudo, e mesmo retirando tudo, mesmo fazendo tudo certo, ainda pode haver recidiva em torno aí de 5% dos casos. Hoje em dia, a gente tem uma cirurgia que se chama cirurgia micrográfica de Mohs, que é importante falar para as pessoas saberem que isso existe, né? Então, é quando a gente tira o tumor e no mesmo momento a gente leva pro patologista ou mesmo o próprio colega dermatologista capacitado para isso, faz a análise para ver se você tem ou não comprometimento das margens. E daí você já logo amplia. Isso é muito usado para tumores que tenham alto risco de recidiva, grandes tumores em áreas com cicatrizes muito inestéticas. Então, são condições que a gente considera muito fazer a cirurgia micrográfica de Mohs. É uma cirurgia mais cara, afinal não é coberta pelos planos de saúde e o acesso é muito pequeno ainda para os pacientes do SUS, mas a gente consegue garantir, ter uma certeza um pouco maior de que fomos resolutivos nesse tumor específico. E normalmente a pessoa, né, o paciente, ela precisa passar por um processo de quimioterapia ou algo assim do tipo, ou não é comum? Não é comum, mas existe, porque a gente estava falando no começo que o principal fator é a exposição ao sol. E aí a gente tem as condições que também têm relação com genética. E aí esses pacientes acabam tendo muitos tumores, muito recidivantes e às vezes muito agressivos. E aí nesses casos os pacientes podem fazer radioterapia e até a quimioterapia. É muito mais comum nos melanomas do que nos basocelulares e nos espinocelulares, mas acontece também. É muito bom lembrar que cada caso é um caso também, caso, né, exatamente. doutora? Você já enviou a sua pergunta, né? Então vamos abrir o telão para acompanhar aqui as dúvidas do pessoal que está em casa. Olha só, enquanto a gente vai abrindo o telão, me responde aqui. A gente estava comentando aqui nos bastidores, né, doutora, sobre a questão das pintas, que a gente já mencionou aqui no bloco anterior para quem estava acompanhando. E no caso aí, tem que acompanhar ela, né? Porque ela pode se tornar, então, um câncer, mesmo ela não sendo ali num primeiro diagnóstico. Sim, então assim, as pintas, mesmo aquelas que a gente nasce com elas, eu tenho muitos pacientes que quando eu vou examinar, a hora que eu vejo uma pinta que é de nascença, eles olham e falam, não, essa daí eu nasci com ela. Mas não é por isso que a gente não precisa examinar. Porque as pintas, elas podem sofrer o processo de transformação para malignização, que é o câncer de pele. E nesse caso a gente estaria falando de melanoma. Então é muito importante a gente sempre acompanhar. Então mesmo as pintinhas que a gente tem ali, amor a elas, é importante a gente ver com frequência. Ficar sempre de olho, então. Vamos ver agora, né, a participação do público. A Vitalina de Campinas mandou pra gente, então, uma dúvida. Obrigada pela participação, Vitalina. Ela quer saber, qualquer mancha no corpo pode ser suspeita? Quando que eu devo ficar preocupada? Então é assim, né? A gente estava até conversando que, minha mãe pede para eu ver minha pinta sempre. E é importante, mas não são todas. Graças a Deus é a minoria delas que a gente tem essa transformação e mesmo a gente tem algumas pintas que não são pintas. A gente chama pinta de nevo. Então nem toda pinta é um nevo. Então existem as ceratoses seborreicas, existem os fibromas moles, que são lesões 100% benignas, que não tem risco de transformação para malignidade. E nós, avaliando, a gente consegue, ali com o dermatoscópio, eu consigo dizer com tranquilidade, olha, essa é preocupante. Não, essa daqui a gente pode só seguir e tá tudo bem. Então, o importante é sempre passar por uma avaliação, porque assim você fica 100% seguro de que tá tudo bem, né? É assim que a gente espera que seja. Bem, com certeza. No caso aí dos rubizinhos, você comentou de vários tipos de pinta, aqueles pontinhos vermelhos que tem no corpo, isso pode se transformar em algo maligno? Não. Isso chama nevo rubi. É bem rubi mesmo, porque parece um rubizinho, né? Existem diversos tamanhos, mas é uma condição muito associada à nossa genética. Então, normalmente, quem tem, pai ou mãe tiveram ou tem,
e os filhos vão ter. E a gente tem um aumento conforme a gente vive, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, aumentam os nevos rubis em tamanho e em quantidade, mas são pintas completamente benignas. E é mais estético mesmo, assim. Tem como tirar? Tem laser, é super tranquilo, sai facinho, inclusive. Dúvida aí particular. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. Olha, o Marcelo, da Vila Padre Anchieta, perguntou assim: doutora, se aparece uma pinta que não é muito redondinha e ela cresceu nos últimos meses, pode ser um problema? Pode, né? Então, tudo aquilo que aparece de repente, sangra, não cicatriza, a gente sempre fica de olho, porque sim, pode ser. É muito importante, eu até estava comentando aqui, o quanto que às vezes a gente é surpreendido, né? Então, nas minhas consultas, eu sempre examino os meus pacientes da cabeça aos pés, porque assim, eu durmo em paz e o paciente também, né? E, então, a gente tem câncer também nos pés, nas unhas, no couro cabeludo, pode ter em qualquer região. Mas é muito importante a gente falar de uma coisa, que às vezes nos procedimentos estéticos, hoje em dia, outros profissionais não médicos têm realizado. E com isso, a gente perde uma potencial diagnóstico de lesões e de tratamento desses pacientes. Então, a gente recebe pacientes que vieram de outros profissionais não médicos, que fizeram procedimento e acaba que fez o procedimento em cima de um tumor, de um câncer de pele. Então, a gente tem que sim tomar muito cuidado. Muitas vezes, inclusive, eles tentam tirar esse câncer de pele com um procedimento superficial, o que só atrasa o diagnóstico. Então, a gente precisa sim ter muita atenção e escolher muito certinho o profissional que vai cuidar da gente. Com certeza, faz toda a diferença. Pode prejudicar ainda mais, né, na hora do tratamento. Vamos para a próxima participação. Obrigada, Marcela. Agora é a hora da Diná, do Jardim Planalto. Ela está perguntando: sempre tive pintas vermelhas pequenas. Agora tem uma que cresceu como se fosse uma verruga. Pode ser câncer? Olha, a gente falou agorinha do nevo rubi. Pode ser nevo rubi, mas eu não posso te dizer para você ficar tranquila. Você precisa de passar por uma avaliação. Porque se está crescendo muito, recente, é totalmente diferente das outras, a gente precisa avaliar. Não que seja um nevo rubi que se transformou em um câncer, não. Mas pode ser que ele tenha nascido muito parecido com um nevo rubi, mas talvez não seja. Olha só, então vale o alerta aí para a Diná procurar, né, uma especialista. Agora a vez do Fábio de Campinas está perguntando: uma mancha de sarda no rosto, que mesmo hidratando fica áspera, pode ser um sinal ruim? Pode. Então, as sardas, elas normalmente são planas, né? Que a gente chama de efélides. Mas elas são 100% planas, elas não ficam elevadas. Mas a gente tem as ceratoses liquenoides, que são lesões pré-cancerígenas, lesões que têm ali uma mutação, mas que ainda não é câncer, que a gente trata de uma maneira muito mais tranquila do que tirar um câncer de pele, por exemplo. Mas a gente tem que ficar de olho. Pode ser 100% boazinha, mas a gente precisa examinar para ver e ter certeza do que é. Com certeza, doutora, falando sobre prevenção, né? A gente fala muito na questão do protetor solar que é preciso usar, a gente já até comentou aqui hoje. Além do protetor, quais outros cuidados diários, assim, ajuda, né, na prevenção? A não exposição. Então, tudo que nós formos falar em relação a cuidado vai ser em relação à exposição solar. Existe um estudo que fala que os pacientes que estão numa área em que tem uma temperatura diária maior do que 24 graus, por exemplo, você aumenta muito a retirada de câncer de pele nessa população. Então, tem a ver com a temperatura? Não. Quando está mais quente, nós nos expomos mais ao sol, porque a gente fica com calor, a gente acaba saindo, se expõe, faz mais atividade ao ar livre. Então, muitas vezes, sem proteção, isso aumenta o risco do câncer de pele. Então, tudo que nós formos falar vai ter relação, neste caso, com a radiação ultravioleta. Aquelas máquinas de bronze artificial, então, tem que passar longe. Cada sessão aumenta em 30 vezes o seu risco de ter um câncer de pele. Cada sessão nós estamos falando. Então, existe uma rede grande dessas câmeras de bronze que eles conseguem eliminar, porque isso, na verdade, já foi proibido no Brasil há um bom tempo. Mas eles conseguiram uma liminar e eles vão liminar atrás de liminar, sendo liberados para fazerem uso durante um tempo e assim vai indo. É muito importante a conscientização. Então, uma marquinha não é inocente, né? A gente precisa entender que quando nós nos bronzeamos, isso é um efeito de proteção que o nosso melanócito faz. Então, quando a radiação ultravioleta bate na gente, o nosso melanócito, ele produz coloração para nos proteger, porque senão a nossa pele vai ficar extremamente vermelha. Mas nem sempre ele dá conta disso. Então, por isso é muito importante a gente lembrar que o bronze não é legal e não é por uma questão de gosto, é por uma questão de saúde. Com certeza, o número é realmente assustador. 30 vezes mais em uma cada sessão. Caramba, gente. No caso, doutora, quando a gente vai, né, se expor aí, tomar um banho de piscina, de mar, aqueles produtinhos que usam para acelerar o bronze, traz algum problema para a pele?
Então, tudo que vai acelerar, vamos pensar assim, se for aqueles que forem coloração, tá tudo bem. Não é coloração, a gente vai ter que se expor e é um fator de proteção menor do que seria um fator de proteção solar, porque esses aceleradores, eles normalmente têm um fator de proteção 5, 8, não resolve nada. Então, a gente precisa cuidar. Então, pigmentou e não é só um pigmento que você passou, sim, pode ter problema. Olha só, fica aí o alerta, mais um da doutora. Vamos para a próxima participação da Sirlene. Ela perguntou por que geralmente o câncer de pele aparece mais no rosto? Porque é a região que mais recebe incidência solar. Então e normalmente aparece nessa região mais central, porque é onde a gente tem a radiação batendo com mais intensidade, né? As luzes que a gente também está exposto no dia a dia, por exemplo, do celular, pode prejudicar? A gente não tem estudo científico que valida isso. Então, a gente sabe que para melasma, por exemplo, que é aquelas manchas no rosto, sim, podem piorar. Mas para estudo científico em relação ao câncer de pele, ainda não temos nada que fale sobre isso. Certo, vamos para a última participação, então, da Mariana de Indaiatuba. Ela quer saber, né, que tem mais probabilidade de se ter câncer de pele? Pele branca ou pele negra? Quem tem mais, né, no caso aí? Pele branca, porém, é super importante que muitas vezes a gente negligencia a fotoproteção nos pacientes de fototipos mais altos, então pacientes de pele mais negra. O que acontece? É importantíssimo a gente entender que todo mundo precisa se proteger. O paciente de pele que tem a pele mais escura, ela já tem uma natural proteção. Lembra que eu falei que o melanócito ele produz cor para poder se proteger? Essa pele já é mais protegida, mas eles são, por exemplo, mais prováveis de ter câncer de pele nas mãos e nos pés, assim como os asiáticos. Então, nunca negligencie, não é por tom de pele, é só mesmo proteção solar. Todos precisamos nos proteger. Então deixa aí, acho que esse é o recado, né? Proteção é sempre fundamental. Doutora, obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, né, te encontra nas redes sociais. Sim, é só me procurar por lá. A gente pode deixar aqui em algum canal, alguma coisa, mas é a Aline Talarico. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. É isso aí, obrigada pela participação. Obrigada eu.